reclamaram comigo ontem que eu fiz pergunta demais. E aí o pessoal está querendo fazer pergunta, né? Pastor, deixe nós fazermos perguntas. E aí hoje eu vou deixar as perguntas por conta do pessoal, ok? Mas eu vou introduzir uma. E eu queria fazer essa pergunta para os dois, e os dois terão a oportunidade de responder. Deixa eu pegar aqui o microfone para os dois. Então, essa primeira pergunta, a gente está estudando aqui a questão da palavra de Deus como regra de fé e prática. E o que nós temos visto, por exemplo, dentro das duas pregações, é exatamente o que nos nossos dias tem trazido muitas dúvidas ao coração das pessoas, é exatamente a ideia dessa confiabilidade nas Escrituras. E como realmente podemos confiar nas Escrituras? E aí, queria que vocês pudessem responder, só para introduzir. Queridos, eu respondo, tenho dois caminhos para responder isso. O primeiro deles é dizendo que, historicamente, a Bíblia é muito bem atestada. Seus eventos a gente consegue respaldar. Historicamente, há vários estudos, há várias explicações em torno disso, e como alguém já disse, a Bíblia não é apenas um livro de profecias, mas de profecias cumpridas. Então, eu penso que não há nada, diante de tudo que eu já li, diante de tudo que eu já vi, eu não cometo suicídio intelectual para permanecer crendo na palavra. Então, é um livro muito bem atestado, muito bem comprovado do ponto de vista histórico. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa na Universidade Federal sobre escravidão, sobre Brasil Imperial. E as pessoas sabem que eu sou pastor, sabem que eu sou calvinista, embora Calvino seja rechaçado no meio acadêmico secular, mas continue, ninguém me menospreza, nem me considera indouto, nem ignorante. Então, eu acredito que é plenamente possível você permanecer crente, firme, sem ter que negociar seus conceitos, porque a Bíblia é um livro muito bem atestado. E se não fosse, Rodrigo Franklin não teria feito a tese de doutorado em Cambridge. E além disso, tem esse caráter dinâmico de transformar vidas ainda hoje, e é um livro de profecias cumpridas, né? Não apenas tem profecias, mas profecias que se cumpriram na história. Então, livro fascinante, confiável. Realmente, só atestando o que o senhor falou, né? É confiável porque, primeiramente, a Bíblia foi inspirada, né, por Deus. Uma questão assim mais espiritual. Nós cremos que Deus usou homens na história para transmitir a sua verdade à humanidade. Vendo por um lado mais histórico, podemos pensar que a própria arqueologia e a geografia bíblica, ela comprova fatos bíblicos que de fato aconteceram. Mas eu costumo dizer o seguinte: mesmo que a geografia, que a arqueologia bíblica ou a história não comprove, ou não comprovasse alguns fatos bíblicos, mesmo assim, isso não colocaria em xeque a confiabilidade da palavra de Deus. Na seguinte perspectiva, como falou aqui o pastor Carlos Kleber, ela é a palavra de Deus absoluta, inquestionável, e ela sim é capaz de transformar vidas. Isso para mim é tudo, né? É o suprassumo, podemos falar assim. Eu tenho. Graça e paz. Para o pastor Carlos Kleber, que ele, quando estava ministrando, ele falou que a Bíblia é algo importante para a salvação. Ela a palavra de Deus é algo essencial para a salvação. Nesse caso, pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, esses chineses, se eles não tivessem recebido a palavra de Deus, e muitas vezes a gente escuta falar que pessoas, quando estão no leito de morte, acaba um cristão aparecendo, faz a confissão de fé e essa pessoa acaba aceitando a Cristo, mas ela nunca teve nenhum contato com a Bíblia. O que dizer deles? Vamos lá. Não ter contato com a Bíblia não significa não ter contato com a mensagem da Bíblia.
duas coisas distintas, né? Então, por exemplo, quando o texto diz a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, a ideia é ter contato com a palavra, porque imagine o surdo não pode ouvir, então se a gente levar literalmente o texto, a gente excluiria os surdos, né? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O entendimento que Paulo, o princípio que ele extrai ali, que a gente extrai no texto do seu ensinamento, é que tem que ter contato com a Escritura. Então veja, pode não ter necessariamente contato com a Bíblia, mas tem alguém que pregou a palavra lá e disse, há um Redentor, assim, cita o texto da palavra. O que eu quero enfatizar é, não existe possibilidade de salvação sem um contato com a mensagem do Evangelho, certo? E a mensagem do Evangelho, ela tem que ser anunciada, ela é indispensável para a salvação. Então, eu não acredito, como a teologia reformada não acredita na possibilidade de que pela revelação geral o homem tenha o conhecimento necessário à salvação. E eu creio que Deus é soberano. Eu creio que Deus é extraordinário. Eu ouvi no curso lá no SPN, que eu estou fazendo lá em Recife. Eu estou fazendo um curso que me habilita a ser missionário transcultural. Estou me preparando, seja para preparar outras pessoas, seja para ir, Deus sabe, não sei quando. Mas eu escutei lá histórias que eu nunca tinha ouvido no seminário. E é porque meu seminário era de origem pentecostal. Então, lá eu ouvi, viu, minha irmã, que tem relatos de pessoas tendo visões acerca de Cristo no Afeganistão e em outros lugares. Eu acredito que seja possível. Agora, da pessoa dizer que teve essa revelação e foi salva por isso, não. Eu penso que a Escritura é indispensável à salvação. E eu penso que Deus, ele pode se valer de vários meios para levar uma pessoa ao Evangelho. Então, há relatos de pessoas que tiveram contato e que depois disso procuraram um missionário, ou que quando o missionário foi pregar, estava tudo mais fácil. Também, imaginemos uma situação hipotética. Vai alguém do Betel, num Promib, evangeliza uma senhorinha que mora longe, num sítio, numa operação campo, bem distante. E essa mulher não teve tempo de ir para a igreja. E essa mulher não teve nenhum exemplar da Bíblia. Mas aí o jovenzinho saiu e aquela mensagem ficou no coração dela. Então ela não tem um exemplar da Bíblia, mas a mensagem ficou. Então, o que eu quero salientar e o que eu quis dizer que não deu tempo de esmiuçar é dizer que sem um contato com essa mensagem eu não acredito que a pessoa vá para o inferno, vá para o céu, não. Ela vai morrer, vai se perder e vai para o inferno mesmo. Mais alguma pergunta? Frente à pós-modernidade, na visão dos pastores, qual é a principal maneira de se fazer o evangelismo? A principal maneira de se fazer o evangelismo? A principal maneira de se fazer o evangelismo frente a meios, pessoas que têm esse viés da pós-modernidade já afincado em seus conceitos. Então, a necessidade da palavra de Deus, mas, assim, ser baseado em alguma coisa, nessa parte aí que eu tento falar. Entendi. Meu querido, eu não vejo outra coisa a não ser anunciar Cristo. Pregar o Evangelho como de fato ele é. Independente se a mente dessa pessoa, no viés pós-moderno, vá concordar ou discordar. O Evangelho, como ele é, na íntegra, sem tirar e nem pôr. Até porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A verdade do Evangelho por si só, ela vai destruir todo o engano, toda mentira, todo o engodo que venha estar obstruindo o entendimento de tal pessoa. Entende? Então é isso. É o Evangelho como ele é. Se você me permite, Paul Washer tem um vídeo de como você anunciar o Evangelho nesse contexto. E se um marco da modernidade é a crença, na verdade, pelo método objetivo, a pós-modernidade, para a pós-modernidade, o pós-modernismo, não existe verdade. E aí você pode usar a seguinte estratégia. Eu sempre uso isso na universidade. Mas essa é a sua verdade. Eu disse, tudo bem. Então escuta a minha verdade, porque a minha verdade é o poder de Deus para a salvação, entende? Então você usa a linguagem dela. Mas é a sua verdade. Você faz o seguinte, escuta só a minha verdade um pouquinho, eu sei que você tem a sua, você escuta a minha e vai que o Espírito Santo atinge o coração dela, entendeu? Então prega do mesmo jeito, é isso que o pastor quer dizer, e deixa com Deus. Mas use isso como álibi, viu?
tem que ser esperto também. A gente está no mundo, tem que ser prudente. Então, mas essa é a sua verdade. Então, já que é a minha verdade, já que não existe uma verdade absoluta, então, escuta a minha, por consideração, ele vai ouvir e vai que o Espírito opere. Eu poderia contribuir também com a necessidade de que os jovens que estão adentrando a universidade hoje precisam conhecer as Escrituras. O grande perigo dos jovens que estão na universidade é que eles saem da igreja sem conhecer teologia, sem conhecer Deus e sem conhecer as Escrituras. Ficam muito no beabá e, infelizmente, nós temos um leque muito grande de igrejas que não influenciam seus jovens a conhecerem as Escrituras. E assim, não conhecendo as Escrituras nem a teologia, eles não têm bases solidificadas. Dessa forma, quando eles adentram ao universo da universidade, eles ficam titubeados, eles ficam sem respostas para as perguntas que para eles se tornam difíceis. Dessa forma, a culpa é do próprio líder da igreja, que não influencia seus jovens. E hoje nós temos muitos jovens aqui, e eu queria dizer para vocês, cobrem de seus pastores, para que você possa conhecer mais as Escrituras. Pastor, me permita fazer uma propaganda para o Betel. Conversei com a missionária Fátima, ela me disse, ano que vem vai ter um curso para líderes de jovens, de apologética. Então, não vou receber nada do Betel para isso, mas para a glória de Deus. A gente está divulgando, quem é líder de jovem, eu pensei indispensável, queridos, discutir com Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer, Derrida, Marcuse e essa turma aí não é brincadeira não. Estou falando que é sofrimento. Faz 10 anos aí que eu estou nessa peleja. E aí, esse curso vai ser para isso. Então, se inscrevam lá no Betel. Mais alguma? Então, diante de toda a palavra que foi dada hoje, eu tenho certeza que a Bíblia é verdadeira. Mas, enfim, diante desse modernismo de hoje, existe Bíblias para tudo que é gosto. Bíblia da mulher, isso foi até falado ontem. E diante dessas traduções, que a Bíblia ela é traduzida em várias línguas, né? Isso. Então, diante dessas traduções, essas pessoas que traduzem a Bíblia, a pergunta é, pode ferir, chegar a mudar alguma coisa na Bíblia, daquilo do original? Pode ocorrer esses erros? Algum erro, alguma troca de palavra, se existe alguma possibilidade de ter um erro diante dessas traduções, dessa diversidade de Bíblias que existe hoje, né? Querida, eu vou responder de forma mais didática. Ele é mais especialista em línguas, mas eu vou começar dizendo o seguinte, de tudo que eu estudei, tudo que eu já vi, eu lhe diria que o essencial, a sua fé e a sua edificação está mantido, está preservado. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Pronto. Segundo, toda tradução é passível de erro. Toda tradução envolve interpretação, toda. Agora, a gente tem hoje, mais do que nunca, recurso para chegar no original. Léxicos, gramáticas, enciclopédias, tem tantos softwares que dá para a gente chegar lá. E é ligeiro. Eu tenho acesso ao que Hernandes Dias Lopes, que é um dos grandes pregadores no Brasil, pesquisa. A mesma coisa. E aí não tem como. Tem pessoas como William Hendrickson, que dominavam, no caso dele, dominava 25 idiomas. Então, versado em grego e hebraico, assim, de uma forma extraordinária. Então, a gente tem tanta gente que Deus levantou, fera, para refletir a Escritura, que a gente tem, assim, muito recurso para chegar no original. Então, eu diria que as traduções que a gente tem, eu posso dizer, ele pode confirmar ou divergir, não tem problema, mas são confiáveis. Agora, tem umas que são ruins mesmo. Mas, por exemplo, a atualizada, eu vejo que mantém, a atualizada século XXI é muito boa, a King James é muito boa. Então, mas deixar o especialista falar. É isso que o pastor falou, né? Eu também concordo com o que ele expôs. Quando você traduz, a Bíblia, no caso, ela foi escrita em grego, o Novo Testamento, o Antigo em hebraico, né? Quando você traduz para uma outra língua, quer queira, quer não, vai perder um pouco daquilo que, de fato, alguns textos queriam transmitir. Só que o cerne da mensagem, né, é inquestionável. Ele não deixa a desejar. Naquilo que precisamos saber para a nossa caminhada
cristã, é suficiente. É suficiente. A língua portuguesa ou inglesa ou qualquer outra é suficiente. Agora sim, se você quer saber de fato que alguns textos têm assim, algo mais profundo no seu significado, na sua revelação, é bom imergir na língua original. Aí você vai resgatar de fato um sentido melhor que o texto quer transmitir. E nossas traduções, de fato, são muito confiáveis, sim, com certeza. Uma só que eu não indico é a linguagem de hoje. A linguagem de hoje, para mim, particularmente, não sei, o pastor Carlos Kleber, mas eu não indico, não. Também não. Eu gosto de brincar com minha esposa que está ali. Aí um dia a gente estava conversando sobre um texto no original. Aí discutindo sobre o papel do homem e da mulher. Aí eu não vou dizer qual foi o texto específico, mas tem um texto lá que eu disse, a gente estava discordando no original. E ela vê minha Bíblia interlinear, meu Novo Testamento, ela pega lá, a palavra no original é essa aqui, ó. Aí ela vê qual é. Então, assim, hoje a gente tem tanto recurso que não precisa nem você fazer teologia para você saber. Está disponível, graças a Deus. Tentando ajudar um pouquinho, a ideia das traduções, elas são boas, não são ruins. Eu gosto muito de citar um texto de Timóteo, quando ele usa a palavra eusebeia. A palavra grega eusebeia, ela, na verdade, significa piedade. Na época do apóstolo Paulo, piedade era bem conhecido o uso dessa palavra. Então, quando os tradutores traduzem essa palavra para nós, eles traduzem de forma correta. Só que, na época, piedade significava vida religiosa. Hoje, para nós, quando nós traduzimos essa palavra como literalmente piedade, nós iríamos trazer uma pessoa bondosa e não uma pessoa religiosa. Então, são essas traduções que às vezes trazem uma diferença, mas são diferenças significativas que, quando nós introduzimos um pouco o estudo do grego, do hebraico, nós vamos buscar o significado real da palavra e entendermos o que realmente o texto significa. Ok? Mais alguma pergunta? A paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Gidalva, nasci nessa igreja e eu quero fazer duas observações diferentes para os dois. Primeiro para você, Ademar, não é isso? Amei o que você falou, mas discordei de uma coisa que você falou. E já que é um congresso, a gente pode falar, fazer pergunta. Se eu não fizer isso, é em vão a minha vinda aqui, certo? E para você, eu vou fazer a pergunta já. E para você, Carlos Kleber, não é isso? Muito, adorei a sua ministração, sou historiadora. Quem mora aqui na região, sabe que aqui de frente, onde eu estou, há um enladeirado. E eu vindo da minha casa para aqui, eu fiz um pedido a Deus que permitisse que eu passasse no vestibular, que eu queria fazer um curso. E o Senhor, para a glória dele, me deu as duas oportunidades. Fiz arquivologia, não completei na federal, e fiz história. Porém, antes, eu fiz teologia. E para a glória de Deus, eu creio quando Deus usa uma pessoa e fala em profecia baseada na Bíblia. E você questionou isso. Amei quando o seu discurso, quando você falou da relatividade, com relação ao modernismo, cada ponto que você citou, até você me refrescou a memória quando falou de Saussure. Homem terrível, né, nos seus comentários. Amei tudo, mas porém a minha pergunta para você é, mas você só vai responder depois que eu falar com ele, certo? Joia. Você não crê em profecia? Guarde aí. Certo. E você, amei tudo que você falou, porque eu, quando entrei na universidade para fazer o curso de História, eu estava desviada. Passei 3 anos e meio afastada da presença de Deus, mas quando eu entrei naquela universidade, eu saí crente. Muito mais crente do que o que eu era. Porque eu pude ver ali pessoas, professores, ateu, envolvido com candomblé, com tudo que você imaginasse. Nenhum cristão
E um que era, se escondia, tinha medo de falar. E eu, afastada do Evangelho, eu defendia tudo que eu aprendi aqui na escola bíblica dominical. E eu, afastada do Evangelho, questionava os professores. E tinha um católico homossexual, afastado do seminário de lá, de Recife, de onde eles se preparam lá, né, para ser padre, porque foi pego em atos terríveis e ele foi expulso e era meu professor. E esse homem, quando soube que eu conhecia a palavra, passou a me perseguir, porque eu conhecia a palavra. E Deus usou aquela universidade, aquele contexto de tantas pessoas que questionavam o Evangelho para me trazer de volta. E quando eu terminei meu curso de História, para a glória de Deus, eu saí mais crente do que o que eu era. Porque eu aprendi que todo fato histórico ele tem que ser cientificamente comprovado como real. E como arquivologista, eu aprendi que ela preserva a informação e ela guarda ali os seus fatos históricos. E foi muito bom. Um curso complementava o outro, mas não perdi minha fé. E guardei acerca dos dons. E eu creio na profecia. E agora eu te pergunto, você crê em profecias? Amém. Eu vou responder. Eu agradeço. Amém. Eu vou contar para a senhora uma experiência que eu tive. E isso vai responder se eu creio ou não em profecia. Eu era novo convertido em 2005. Eu tinha 6 meses que estava no Evangelho. E eu fui visitar uma igreja da nossa convenção no Jardim Veneza. E lá eu tive uma oportunidade. E eu li um texto bíblico em Eclesiastes. Não comentei nada, até porque não tinha muito conhecimento para comentar. E me sentei. E no fim do culto, uma pessoa chegou para mim e disse assim: jovem, Deus me revelou e manda eu te dizer. Ele vai te usar para pregar em muitas igrejas. Eu ouvi aquilo, não entendi, mas guardei no coração. E assim Deus fez na minha vida. Eu já preguei em diversas igrejas e continuo pregando. Então eu creio em profecia. Vamos lá. A igreja que eu pastoreio, ela é filiada à Convenção Batista Nacional. É uma convenção que surgiu dada a renovação isso dos dons espirituais. No mesmo tempo em que surgiu o Betel brasileiro com Dona Lídia, né? Rosivaldo de Araújo, ele empreendeu essa campanha de renovação espiritual. O que eu quis dizer aqui na minha palavra é que a Bíblia, ela é superior, né, a qualquer profecia que saia da boca humana. E como bem falou aqui o pastor Carlos Kleber, qualquer profecia que é dita tem que ser passada pelo crivo das Escrituras, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Mas assim, eu creio em revelações, creio que Deus pode falar conosco de outras maneiras, mas que a Bíblia está acima de todas elas, é a palavra de Deus. E até porque também vivemos hoje numa grande crise, né? Esse pentecostalismo desacerbado, essa é a verdade. As pessoas falam do coração e dizem que é Deus. Isso tem causado muito prejuízo na vida de muitas pessoas. Digo isso porque certa feita uma missionária chegou para mim e disse assim: meu jovem, Deus está me dizendo para te falar, tu não pode se casar com essa pessoa que tu estás, porque Deus te quer só no ministério. Vigia com quem tu irás se casar. Eu era noivo. Eu disse: Jesus está repreendido, Senhor. Após 2 anos, eu me casei com essa pessoa, que a missionária falou que não ia me casar, me casei com ela. Uma mulher de Deus está ao meu lado, 99,9% do meu ministério, assim, pelo menos Deus, né? Mas ela, muito sábia comigo na obra, aconselhando, liderando, uma mulher de Deus. Depois de um tempo, eu encontrei ela no ponto ônibus. Missionária, vem cá, depois de uns 4 anos. Olha aqui a minha... que a senhora falou que eu ia me casar. E eu, amado, amém, a paz do Senhor, olha, perna para que te quero. Eu digo, foi correndo a missionária. Então, assim, são estas coisas, né? São estas coisas. Mas quando Deus fala,
ao nosso coração a voz desse Deus, não tem como nós confundirmos. Louvado seja Deus. Amém. Alguma pergunta mais? Meu Deus, hoje tem. Graça e paz, amém? Eu anotei aqui uma pergunta. Até que ponto devemos debater acerca da confiabilidade das escrituras no ambiente escolar, acadêmico, para professores e alunos questionadores e tendenciosos? Minha querida, eu penso que a gente tem que ser sábio e julgar as oportunidades. Eu faço isso para levar o evangelho. Calvino, na época dele, discutindo acerca dos argumentos escolásticos, ele dizia que isso nada servia. Especular sobre Deus, discutir sobre Deus, divagar sobre Deus, não leva a lugar nenhum. O que é que eu faço? Eu uso como ponte para o evangelho. Então, você percebe a disposição do coração de uma pessoa com pouca conversa e com discernimento espiritual. Então, a pessoa está falando, você está em oração. Senhor, me dá sabedoria, me dá percepção. Ele vai lhe dar. Até porque ele deseja glorificar o nome dele. Então, você vai perceber isso. E percebendo, use como ponte para o evangelho. Vou dar um exemplo, certo? Tem uma menina lá na escola, que eu gosto muito dela, oro por ela, ela se diz agnóstica. E volta e meia, solta uma piadinha, sabe? Eu estou falando, professor, queria falar com o senhor. Pois não, geralmente quando eu estou fazendo chamada, né? Aí disse, o senhor acredita mesmo que uma cobra falou? Aí riu. Você acredito? Acredito que um jumento também falou. Aí eu já disse, cara, né? Já para provocar. Aí ela riu, aí ela fez, você acredita mesmo? Eu acredito demais. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Partindo do ponto de vista filosófico. Admitindo que haja um Deus todo-poderoso, ele não pode fazer isso, não? Não, eu não acredito. Peraí, eu não perguntei se você acreditava. Eu estou partindo do pressuposto que havendo um Deus todo-poderoso. Estou dizendo que existe, não. Estou dizendo, vê o relativismo, varão, que você me perguntou. Admitindo que haja, não estou dizendo que há, mas eu sei que há. Admitindo que haja um Deus todo-poderoso, ele não poderia fazer uma formiga falar? Quanto mais um jumento. Rapaz, se eu te disser cada história que esse Deus fez, tu vai ficar besta, viu? Mas vai você acreditar ou não. Aí um belo dia, eu fui falar sobre os limites do conhecimento científico e filosófico, que iam até a morte, ó. Que nenhuma ciência fala sobre a morte, nenhuma filosofia. Ela, vixe, meu Deus do céu, quando fala sobre morte eu tenho medo. Eu olhei para ela e fiz, eu tenho uma solução para você. Aí ela riu e fez, tem? Eu disse, mas só lá no Fried, sabe, porque senão dá processo. A escola século não é confessional. Fosse Mackenzie, olha, cidade viva, mas não é, dá processo. A gente tem que ser sábio. Então o que é que eu faço? Fried, em inglês é liberto, é o culto dos crentes lá do século. Aí lá tem tanta gente, toda reunião vai descrente. E como é que eu faço? Eu dou só a pista. Eu brinco com ela. Tem um rapaz lá que o nome dele, eita, se eu disser dá processo também, está filmando. Mas enfim, é o nome de um cientista, só posso ser isso. Aí ele, pronto, faz de conta que é Einstein, mas não é Einstein não, mas é Einstein. Vamos jogar aqui Einstein que não dá processo. Aí eu chego nele assim, aí eu faço só piada. Diga aí, Einstein, o cientista reducionista. Aí eu brinco assim, aí ele ri, porque já sabe que eu estou dando alfinetada no que ele acredita. Mas aí não perdeu o equilíbrio, porque se tem uma coisa que eles gostam de dizer é que a gente perde o equilíbrio fácil. Não perca o equilíbrio, não perca a polidez, não perca a educação, nem perca o amigo. É Deus quem faz. Então, seja estratégico. Só mais uma pergunta, porque senão a gente fica a noite todinha aqui. Amém. A minha pergunta é o seguinte. É fato que o relativismo está casado com o niilismo. Então, qual a consequência do niilismo e ceticismo para a igreja de hoje? E em que a dogmática pode nos ajudar com a revelação? Por niilismo, essa expressão vem do latim nihil, que significa literalmente nada, né? Então, é uma consequência do pensamento de um homem chamado Nietzsche. E eu penso que a dogmática, falando fácil para todo mundo, tá certo? Por dogmática, quero me referir à própria teologia, seja sistemática ou bíblica, sendo ela proposicional.
puxa, eu falei tanta coisa difícil, mas é para dizer o seguinte, em outras palavras. A teologia é instrumento de Deus para a gente responder a questões filosóficas. E eu vou lhe dizer, o niilismo leva ao desespero, viu? Então, eu conheço várias pessoas que seguem, se seguir à risca, o pensamento de Nietzsche, no final das contas, leva ao desespero. E eu vou dizer por quê. Eu conheci um cidadão, também não vou dizer o nome porque dá processo, mas que foi a pessoa mais coerente com o seu estilo de vida que eu conheci. Ele se dizia um nietzscheano. Gente, ele ficou nu na UFPB. Foi preso. E é um mito na universidade. Ele foi preso, o delegado chegou para ele e disse, você está preso aqui? Tão inteligente, rapaz, não acredita. Ele falou, não estou preso não, quem está preso é o senhor. Eu falei, não, quem está preso é você, quem está atrás da grade é o senhor. Eu disse, mas eu estou aqui porque eu queria. E fazendo o que eu fiz, eu sabia que chegava aqui. Mas o senhor que está preso porque tem que me aguentar e é pago pelo Estado para isso. Não é, pessoal? Eu entrei na faculdade, lá no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, ele gritou, o que é que você foi fazer estuprando a cultura quechua? Quando eu fui evangelizar na Bolívia, ele descobriu, sabe lá Deus como. Eles não precisam da sua cultura. Olhei para ele e falei, quem disse? Eu. Quem é você? Aí eu inverti, entendeu? Ele não é relativista? Ele não precisa da sua cultura. Eu disse, quem disse? Mas eu estou dizendo, eu disse, você é quem? Porque, filosoficamente, quando você diz que toda verdade é relativa, isso já é absoluto. Quem disse? Quando eu disse quem disse, ele ficou branco, porque ele não esperava eu dizer isso. Não, porque ele não precisa, eu disse quem ele disse. Eu parto de um pressuposto que Deus me deu a sua revelação, e sem essa revelação, você e ele estão perdidos, e eu tenho que anunciar. Demonstre meu erro. Quem disse que é revelado? Eu disse, o problema é seu que está acusando. Prove você que não é. Ó. Quietinho ficou. E me respeitava, viu, varão? Niilismo leva a desespero. As correntes existencialistas levam ao desespero. Não é à toa que tem gente mais se matando na Suíça, na Suécia, nos países europeus e ricos, do que lá na África, o povo místico. Então, eu te perguntaria, quer uma resposta o quê? Histórica, antropológica? Veja, fazendo uma análise do suicídio, mais gente se mata nos lugares que acreditam nessas filosofias, como na própria Europa, do que nos países pobres, místicos. Resposta antropológica. Resposta lógica. O que é que dá mais sossego ao coração? Tu saber que pode viver de todo jeito e no final vai para o nada, ou tu saber que tu está vivendo e vai se encontrar com Deus e vai viver eternamente? Então dá mais consolo o lado de cá. Então a explicação psicológica é que a Bíblia, ela não apenas me dá amparo para depois da morte, mas também no presente ela transforma. Ela me faz uma pessoa melhor. Irmãos, se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, ela já é suficiente para me fazer um marido melhor para minha mulher. Isso já basta. Então não se trata apenas de um livro que me leva para o céu, me ensina a viver de uma forma incomparável. Onde eu passo, eu faço amigo. Esse meu compadre aí, que eu falei da UFPB, mas já criou problema, ele dizia para as mulheres que só se relacionavam com ela para usá-las. Todas elas tinham ódio dele. Todas as namoradas dele acabavam com raiva dele, porque o fim do pensamento niilista é destruição. Não há nada, não há ninguém para prestar conta. Isso me faz mais egoísta e mais, como é que eu posso dizer, descomprometido com ética. Quem é que tem que me dizer alguma coisa para eu viver? Por isso que ele ficou nu. Isso é autodestrutivo, é autofágico esse discurso. Então, a Bíblia, do ponto de vista antropológico, psicológico, social, me faz uma pessoa melhor, me dá segurança para viver. É extraordinário a Bíblia. Cleidson. Pregam a palavra de Deus de forma correta. Só que isso pode acarretar de muitas vezes, principalmente seminaristas ou pessoas que estão com o intuito de estudar mais a Bíblia, ouvirem tanto as pessoas que terminam colocando as palavras delas como sendo mais importante, muitas vezes até propriamente do que a Escritura. E isso faz com que essas pessoas, elas não vão ler a Bíblia de forma mais, como você falou hoje, que Deus falou com você de uma forma diferente, mais devocional, ouvindo o próprio Espírito de Deus através da palavra. E a gente tem um costume de, quando a gente vai ler a Bíblia, principalmente
quem está com esse intuito de estudar a Bíblia tem a preocupação de eu quero ver vários comentários, eu quero ver o que é que fulano diz, cicrano, e às vezes a gente esquece dessa questão mais singela da palavra, que o Espírito Santo de Deus pode vir de forma muito natural e falar ao nosso coração. Então, eu acho que com esse advento justamente da teologia reformada, que está muito latente hoje em dia, muitos jovens à procura disso aí, pode ocorrer que esses jovens procurem tanto essas pessoas como Calvino, Lutero, e esquecem da própria palavra de Deus. Então, é bom ter cuidado nessa questão. Eu queria que você só falasse alguma coisa com relação a isso. Varão, o que eu ia falar em relação a isso aqui, o que Calvino escreveu, Lutero, é muito bom e depende do uso que a gente faz. Eu penso que tem que ter, isso deve ser uma questão pastoral, de um conselho de uma igreja, falar isso com frequência, que depende do uso que eu faço. Por exemplo, eu sou professor de homilética lá no Betel, de pregação. Está aqui um varão que estudou comigo. Sabe o que é que eu digo? Primeiramente, encontre as verdades do texto. Eu vou dizer como é que eu preparei a mensagem hoje, certo? Estava no meu coração pregar outro texto, mas estava no meu coração ardendo, segundo Pedro. Eu disse, meu Deus, eu vou preparar uma mensagem nova, eu já tenho uma mensagem. Senhor, eu tenho uma prova do mestrado de segunda-feira, meu Deus. Aí vem no coração. Aí eu fui meditar, irmão. Deus falou tanto comigo. Aí eu peguei, fiz as divisões principais, daí o texto, daí o tema e a conclusão. Aí eu fui montando o sermão. Então, depois eu fui olhar comentários. Mas uma coisa que eu insisto nos seminários é que as mensagens surgem daquilo que Deus fala ao coração. Se você inverte a ordem, aí você vai ser um reprodutor das ideias de Hendrickson, Hernán Dias Lopes, Calvino, quem quer que seja. Aí não é pregação, é cópia. É estudo de outros autores. Então deixa de ser pregação e é plágio. Então, eu penso o seguinte, para ser muito sincero, estou dizendo aqui a dois pastores, eu não sou a favor que todo crente vá para seminário. Lugar de crente aprender Bíblia não é em seminário, é na igreja. Certo? Agora, às vezes, tem os crentes que não se submetem e tem pastores que fazem vista grossa a isso. Eu entendo que muitos crentes precisam ir para seminários porque os pastores não estão dando conta. Aí eu penso que a nossa classe tem que estudar, tem que rever conceitos, tem que se preparar. No entanto, varão, eu penso que tem que ir para lá, para o seminário, quem já aprendeu a ter vida devocional, quem já aprendeu a buscar Deus no íntimo, quem já aprendeu a meditar nas Escrituras. E eu vou ser bem sincero, estou plantando um trabalho para a região do Extremo Oriental, mas para mandar para o seminário, vou investigar se tem vida devocional, vai começar pregando lá na igreja antes de ver homilética, porque eu penso que o problema, antes de tudo, é pastoral. E aqui eu estou me colocando na responsabilidade. Tem muito pastor mandando para o seminário que é mais fácil que o professor ensine lá sobre essa filosofia do que o pastor meter brasa para ensinar. Entende? Então, eu penso que o problema é, antes de tudo, pessoal, na vida com Deus, e pastoral. Para terminar, eu queria que os dois só dessem uma palavra final sobre o assunto. Foi muito bom ter estado aqui nessa igreja falar sobre falar sobre as Escrituras e esse contexto pós-moderno. E o que eu deixo aqui para a nossa reflexão é que, de fato, as Escrituras, elas governem e orientem e reinem sobre a nossa vida, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Deus abençoe. Queridos, eu penso de que a gente tem que sair daqui pensando em como é que a gente vai viver. Quem é casado aqui, entendendo que quem deve reger o seu casamento deve ser a Escritura. Quem deve reger o ministério é a Escritura. Quem deve reger a ética é a Escritura, não o que Calvino diz, mas o que a Escritura diz. Embora Calvino seja, na minha opinião, o maior exegeta da Reforma, e na opinião de Lutero também. Mas eu tenho que dizer para os irmãos o seguinte, eu tenho que sair daqui pensando, se a Escritura é tudo isso que o pastor Maurílio quis passar para nós nessa série de mensagens, o que é que eu vou fazer desse conhecimento? Isso aqui me preocupa. Porque eu tenho que sair daqui amando mais a Bíblia, queridos. Eu tenho que sair daqui pedindo perdão a Deus se eu não estou tendo vida devocional. Então, se você não está tendo vida devocional, é para você sair daqui chorando. E se não há tristeza no seu coração para isso, tem que pedir misericórdia a Deus, porque a situação está crítica. Se essas mensagens não lhe levam a quebrantamento, a pedir perdão a Deus por falta de vida devocional, e empenham em anunciar essa palavra, e ser homem e mulher
com firmeza para anunciar como a irmã fez no curso de História, não valeu. E ainda tem um risco. Nas Escrituras, todo privilégio acompanha a responsabilidade. E eu não quero ser moralista, pastor, mas eu quero dizer que se você, em posse desse conhecimento que eu não tinha, viu? Com meus 18 anos. O que eu vi hoje eu não sabia com 18 anos. Então, em posse desse conhecimento, se você continuar o mesmo crente, eu tenho que lhe dizer, Deus vai discipliná-lo com mais rigor. Essa mensagem tem que nos fazer mais pessoas que amam mais a Escritura e desejam viver mais a Escritura. Não para arrotar conhecimento, vomitar vaidade e erudição. Não, mas para nos fazer mais parecidos com Cristo, já que Ele nos deu a sua palavra. É isso, queridos, a gente tem que sair daqui amando mais essa palavra e procurando viver mais. Ainda que a gente não consiga atingir o padrão, a gente tem que lutar para atingir, em nome de Jesus.